noite, Deus, nós cremos que há um espaço, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que há um encontro marcado conosco, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja transbordando no seu coração, aí na sua casa. Muito feliz poder estar compartilhando com você novamente a palavra de Deus, que é viva e eficaz. A palavra de Deus diz sobre ela mesmo que ela é mais penetrante do que uma faca de dois gumes. Ela penetra na divisa, na juntura da medula e da alma. Ou seja, queridos, a palavra do Senhor, ela transforma, ela tem o poder de nos trazer paz em tempos de guerra. Ela tem o poder de nos trazer alegria em meio à tristeza. Ela tem poder de transformar o ambiente, transformar todo o caos numa bonança inexplicável. E nós precisamos acreditar nisso, viver nisso. Precisamos acreditar que Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Assim como Ele teve o melhor para um leproso, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Deus sempre tem uma palavra que vai gerar uma mudança nas nossas vidas. Quando nós acreditamos nisso, quando nós vivemos isso, o nosso casamento é transformado, a nossa vida financeira é transformada, o nosso relacionamento social, interpessoal, ele é transformado, o nosso ministério, ele é transformado, ele é reavivado. Ele é reativado quando nós estamos fracos espiritualmente. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é eficaz. Eu convido você nessa noite para abrir a palavra do Senhor, a sua Bíblia, aí no seu celular. A palavra do Senhor que está lá em Marcos capítulo 1, versículo 40 até o 45. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Diz assim a palavra do Senhor: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Eu quero, fique limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, ofereça pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Queridos, o texto lido, ele nos leva ao relato de um leproso que foi até Jesus, e de uma forma milagrosa ele foi curado. Para nós falarmos do leproso, para nós podermos entender o grau, a importância, o tamanho desse milagre, dessa cura, nós vamos voltar lá para a época da lei, Levítico, da época de Jesus, para aquele momento. A lepra era uma doença incurável. A lepra era uma doença, além de ser incurável, ela era contagiante. Ela era transmitida através ou para outras pessoas. Tanto que era obrigatório, existia uma lei. As pessoas que eram diagnosticadas com essa doença, elas tinham que viver à margem da sociedade. Eles tinham um lugar para poder viver.
Geralmente, na época de Jesus, podemos dizer que era nas montanhas, nas cavernas. E eles não podiam se relacionar, não poderiam ir até a cidade, não poderiam se relacionar. A lei diz que quando um leproso estava andando por um caminho e avistasse pessoas que vinham no seu contrafluxo, eles eram obrigados a gritar uma certa distância, imundos, imundos, e eles eram obrigados a mudar de direção. Ou seja, eles viviam totalmente aquém da sociedade. E de repente Jesus traz novamente esse leproso para o convívio da sociedade. Jesus, ele traz esse leproso novamente para o convívio da sua família. Jesus, ele traz esse leproso novamente para o seu convívio pessoal consigo mesmo. Ele passa a se amar novamente. A felicidade é tão grande que Jesus, nós vemos aí nos versículos finais, que Jesus dá uma advertência para ele: olha, vai lá, se apresenta por sacerdote, para que você possa comprovar essa cura, e não conte para ninguém o que te aconteceu. Mas ele não se aguentou de tanta alegria, não se aguentou de tanto que isso transformou a sua vida. E o texto diz que ele saiu contando para todo mundo. E aí Jesus, ele não conseguia nem entrar mais na cidade, porque as pessoas vinham de todos os lugares para ter um encontro com ele. Queridos, da mesma forma que Jesus encontrou um leproso naquelas suas andanças, Jesus tem encontrado também nos nossos dias muitos leprosos. Não é essa lepra, não é essa enfermidade, porque hoje nós encontramos muitos leprosos físicos, com alguma doença física. Nós encontramos muitos leprosos espirituais, pessoas que não conseguem se relacionar, têm vergonha de si mesmo, está com a sua autoestima baixa. Imagine a vida desse leproso como era. Mas infelizmente nós temos muitas pessoas que ainda nos dias de hoje vivem dessa mesma maneira. O nome da doença é outra, as formas de transmissão são outras. Ela pode ser física, ela pode ser espiritual. Mas o mais importante que eu quero que fique registrado no seu coração, eu quero que você saia após o término dessa mensagem, é que da mesma forma que Jesus trouxe uma vitória, trouxe a cura para aquele homem, Jesus, ele pode trazer a cura para a sua vida também. Jesus, ele pode mudar a sua história. Às vezes a sua lepra, ela é emocional, porque o seu casamento não vai para frente, porque você não consegue enxergar alegria, felicidade no seu relacionamento, porque você não consegue enxergar um horizonte, está vivendo uma vida financeira muito difícil, está difícil continuar vivendo, praticando o seu ministério. Mas Jesus, ele quer transformar, ele quer mudar a sua história, ele quer transformar, tirar essa lepra e fazer você um homem, uma mulher curada, transformada na presença dele. E hoje, queridos, nós vamos aprender três lições, 3 passos, 3 atitudes que aquele leproso teve para obter a cura, e que nós precisamos também, utilizando esse exemplo bíblico, para que nós possamos trazer também a vitória, a cura para as nossas vidas. O primeiro passo, queridos, está aqui no versículo 40, na parte A, diz que aproximando-se dele, ou seja, aproximando-se de Jesus, um leproso. Aqui começa o caminho da cura, queridos. Aqui começa o caminho da transformação. É quando nós nos aproximamos de Jesus. É o primeiro passo para que nós possamos sair vitoriosos de alguma situação. Distantes de Jesus, não há possibilidade de vitória. Há uma vitória enganosa, há uma vitória momentânea, temporal. Mas nós estamos falando aqui de uma vitória, de uma cura para a eternidade.
Longe de Jesus não há possibilidade, mas com Jesus nós podemos todas as coisas. Então o texto diz que aquele leproso se aproximou de Jesus. Nós vemos pessoas que, ao invés de, durante esse tempo de afastamento presencial do corpo, da vida da igreja, nós vemos pessoas que também estão se afastando de Jesus. Pessoas que estão voltando às velhas práticas, pessoas que estão namorando novamente com o Egito. Pessoas que estão desistindo de Jesus. Olha, não desista de Jesus, muito pelo contrário, é tempo de você se reaproximar se você estava afastado, é tempo de você buscar, porque nós vemos nada mais, nada menos que as profecias bíblicas se cumprindo, porque o tempo do fim está próximo. Ou esse não é um dos sinais da vinda de Jesus? Pestes, doenças, guerras, amor se esfriando. Nós precisamos nos aproximar de Jesus. Jesus, ele já pagou o preço, ele já fez a parte dele, morreu por nós. Agora nós precisamos buscar a face do Senhor Jesus. O diabo tem enganado muitas pessoas, dizendo que elas são pecadoras e por isso não podem se aproximar de Jesus, não podem ter esse relacionamento com Jesus. Muitas pessoas estão dando ouvidos para o inimigo das nossas almas, que está soprando mentira, dizendo que você não tem capacidade, que você não pode, não porque você fez isso, você fez aquilo. Queridos, Jesus, ele veio para os doentes. Marcos capítulo 9, versículo 12 diz: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Se hoje você precisa de cura, não deixe o diabo te enganar mais, não deixe o diabo ficar soprando mentiras. Você precisa se aproximar de Jesus, seja uma cura física, seja uma cura espiritual, seja algo da sua alma, seja no seu emocional. Jesus, ele é o detentor de todo o poder, ele pode todas as coisas e ele pode entrar com providência para mudar essa sua situação. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim: vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Nós precisamos nos aproximar do Senhor Jesus, mesmo que a minha vida, eu reconheça que minha vida não tenha agradado a Ele, ainda é tempo, o tempo é agora que você pode se arrepender dos seus pecados e se aproximar de Jesus, para você conseguir a transformação na sua vida, a cura no seu corpo físico, a cura no seu emocional, no seu espírito, a cura, o renovo no seu casamento, no seu relacionamento, o favor de Deus sobre a sua vida financeira, através de uma vida fiel com Ele também. Precisamos nos aproximar dEle. Distante de Jesus, não há possibilidade de vitória, não há possibilidade de êxito, querido, na nossa caminhada. Você pode até ter um êxito temporal, porque o diabo dá, mas um dia ele vai cobrar. E quando ele cobra com juros e correção monetária. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Se aproxime cada dia mais do Senhor. Faça um propósito consigo mesmo de, a partir de hoje, se aproximar do Senhor. Se você não tem vivido uma vida de oração, se a sua vida de oração, se as suas orações não estão passando nem do teto da sua casa, então entre num propósito com você mesmo, queridos. Não espere uma campanha, não espere, não vou esperar a igreja voltar. Não espere. Entre você nesse propósito com o Senhor, de orar, de colocar a sua vida em consagração ao Senhor, para poder receber o favor de Deus. Se aproxime dele, é tempo de se aproximar do Senhor. O segundo passo está lá no versículo 1, na parte B.
rogou-lhe de joelhos. Essa mesma cura Mateus também relatou. Em Mateus, lá no capítulo 8, versículo 2, ele diz assim: veio um leproso e o adorou. Queridos, a aproximação é só o começo do processo de cura e libertação. O segundo passo é a adoração. Adoração, sem adoração não há relacionamento. Eu preciso adorar o Senhor. Esse leproso, ele não simplesmente chegou, ele adorou, ele se prostrou diante do Senhor. Adorar significa admirar, amar, gostar, estimar, prezar, louvar, honrar, venerar, idolatrar, cultuar, reverenciar. Quando uma pessoa se prostra, adora a Jesus, ela está reconhecendo quem Jesus realmente é. A adoração ao Senhor nos remete a reconhecer que Ele é o detentor de todo o poder, que Ele realmente é o Rei dos Reis, que Ele é o autor e consumador de todas as coisas, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu preciso não só me aproximar de Jesus, mas eu preciso me aproximar com qualidade. Eu preciso adorar aquele que me deu a vida, aquele que me dá o ar para eu respirar, aquele quem coloca no meu coração essa paz do Senhor que excede o entendimento. Eu preciso adorar, você precisa adorar ao Senhor. Muitas pessoas caminham próximas de Jesus, mas não foram abençoadas porque têm mantido um relacionamento superficial, distante, têm mantido um relacionamento, queridos, apenas de desencargo de consciência. Mas nós não podemos viver dessa maneira, nós precisamos adorar o Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem, que o adoram em espírito e em verdade. E aí eu pergunto, como tem sido a sua vida de adoração ao Senhor? Nos momentos em que você tem um tempo, nos momentos em que você tem a oportunidade de adorar. Ah, pastor, mas eu tenho uma dificuldade, eu não sei orar, não consigo orar. Tá bom. Nos momentos em que você tem a oportunidade para colocar, a hora que você está tranquilo na sua casa, que você não está trabalhando, não está cozinhando, não está cuidando do filho, o que você faz? Liga a televisão, liga o rádio, coloca um DVD. Qual é o canal de televisão que você assiste? Qual é o DVD que você coloca? Qual é o vídeo no YouTube que você assiste? Qual é a música que você coloca? Qual é a playlist que você escolhe para você estar ouvindo durante esses momentos? Precisamos adorar a Deus, queridos. Sem adoração não há relacionamento, sem adoração não há aproximação. A verdadeira adoração revela a fé em ação. Salmos capítulo 51, versículo 17 diz assim: a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos que buscar e adorar reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a ação de Deus nas pequenas, nas grandes coisas, quando nós vemos, quando nós também não vemos, porque Deus não descansa. Eis que não dormita, eis que não tosqueneja o guarda de Israel. Deus não precisa descansar assim como nós, queridos. Ele tem cuidado de nós 24 horas por dia, 365 dias do ano. Ele não descansa. Os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra, cuidando de cada um de nós.
Os momentos em que nós achamos que nós estamos sozinhos, no momento que nós achamos que Deus se esqueceu de mim. Não, ali Ele está cuidando de nós, ali Ele está nas batalhas, ali Ele está nas lutas, cuidando dos mínimos detalhes de cada um de nós. Versículo 40, queridos, do nosso texto inicial na parte C diz: se quiseres, bem podes purificar-me. Jesus pode te libertar, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a história do seu casamento, Jesus pode mudar essa enfermidade física, Jesus pode transformar a sua situação financeira, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de isolamento, porque alguns vivem uma época de crise e nós constantemente vivemos um tempo com Cristo. Constantemente, queridos, aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Não há possibilidade de dar errado, queridos. A palavra do Senhor diz lá em Marcos 9:23: tudo é possível ao que crê. Não desista, não perca as esperanças. Está difícil, está complicado. Não está complicado e difícil só para você, não. Está difícil, está complicado para muita gente. Tem muita gente em pior, numa situação muito pior do que a sua. Poxa vida, mas o governo liberou R$600 e R$600 não é nada. Tem gente que não tem nem isso. Tem país que não tem condições, queridos. Estão enfrentando essa pandemia sem condições nenhuma, sem hospitais, sem leitos, sem hospitais de campanha, dependendo de doações, dependendo de ajuda de outros países. E como é uma pandemia que pegou o mundo todo, qual é o país hoje que vai sair abençoando financeiramente outros países? Hoje cada um está cuidando da sua casa. Mas tem países, queridos, tem países que tem mortos dentro de casa e não tem serviço funerário para ir recolher o morto de dentro de casa. Deus, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, e Ele espera que você retribua isso com adoração, com posicionamento de adoração. Não seja uma pessoa incrédula, não seja uma pessoa que não tem fé, não seja mais um daqueles que só tem críticas para informar, só tem lamúrios, só tem lamentações. Não, você é uma pessoa, seja uma pessoa cristã, genuína, autêntica, que tenha palavras de vida eterna, porque nós estamos vivendo essa situação, mas eu creio num Deus poderoso que pode mudar essa situação, e tudo isso tem acontecido com a permissão dEle, porque nós precisamos aprender, porque nós erramos muito e precisamos aprender. O terceiro passo, queridos, versículo 41 diz assim: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou aquele homem e disse: eu quero, fique curado. O terceiro passo: esperar o toque de Deus. Nós precisamos saber esperar o toque de Deus. Nesse caso aqui, queridos, foi imediatamente. Lá no mesmo texto registrado por Mateus, o mesmo acontecimento, diz assim, no versículo, capítulo 8, versículo 3: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Queridos, aconteceu imediatamente, aconteceu instantaneamente, no mesmo momento. Deus, Ele pode mudar a sua história de uma forma imediata, baseado no seu coração, na sua entrega, na sua dedicação, no seu posicionamento, no tempo que você tem, na sua enfermidade, na sua causa. Eu não sei qual é, mas pode acontecer imediatamente. Mas a mesma experiência, ela pode não acontecer com as outras pessoas no mesmo tempo. Muitas pessoas deixam de seguir a Deus porque não têm paciência
de esperar o tempo certo de Deus. A palavra é muito clara que diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa cobiça, o nosso grau de comprometimento com Ele. Deus conhece você no seu interior, no seu íntimo. Então Deus ele vai trabalhar na vida de cada um, baseada na entrega de cada um, baseada na adoração de cada um, baseado no relacionamento de cada um e baseado principalmente na vontade soberana dele, porque Ele é Senhor, nós somos servos, temos apenas e tão somente que receber tudo que vem dele e glorificar a Deus. Nesse caso foi imediato, foi um toque e foi uma cura imediata. Mas pode ser também a médio prazo, pode demorar um pouco mais. Deus ele pode estar trabalhando no seu interior, Deus pode estar trabalhando um posicionamento seu. Ah, pastor, mas eu estou esperando. Peraí, mas você está esperando, e o que você tem feito enquanto você espera? Você reconhece que você realmente tem adorado, realmente você tem estudado, realmente você tem se aproximado, realmente você tem vivido uma vida de santidade? Porque às vezes nós queremos o milagre de Deus, mas nós não queremos o Deus dos milagres. Às vezes nós queremos a provisão, mas não queremos pagar o preço para ter essa provisão. E é tempo de você entender que existe um tempo determinado para todas as coisas. Lá em Marcos, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia conta a história da cura da filha de Jairo, queridos. Essa menina precisava de uma cura imediata. Jairo sabia disso. Jairo estava preocupado, Jairo estava desesperado. A sua filha estava à beira da morte. Olha como diz o texto lá no capítulo 5 de Marcos, no versículo 23. Ele se aproxima de Jesus e ele diz: a minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos. Mas, queridos, no meio do caminho apareceu uma mulher, apareceu uma outra situação. A mulher do fluxo de sangue. E interessante que nós estamos falando do leproso que foi até Jesus, nós estamos falando de Jairo que foi até Jesus para buscar a cura da sua filha, mas nós temos aqui agora a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela esbarra em Jesus, e aí Jesus, peraí, alguém tocou em mim? E aí começa ali alguém tocou em mim. Não, mas tem tanta gente tocando em você aqui, mas tem tanta gente. Não, mas alguém tocou em mim de forma diferente. Aí é diferente, aí Jesus vai até a mulher ela se denuncia, ela fala, foi eu, e isso e aquilo. E ali começa aquele diálogo, começa aquela conversa. E de repente, queridos, Jesus cura a hemorragia daquela mulher, sai poder de Jesus apenas com um toque daquela mulher, e de repente chegam algumas pessoas. Imagine você, a sua filha morrendo em casa. Vamos trazer para uma realidade. A sua filha morrendo em casa, e você vai atrás de um médico, e você está vindo com esse médico é a sua última esperança, e de repente chega alguém e para esse médico, começa a conversar com esse médico, e começa a procurar uma consulta com esse médico, e imagine a sua agonia com a sua filha morrendo na sua casa. E aí de repente chegam alguns homens ali no versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga e disseram: a tua filha está morta, não precisa mais incomodar o mestre. Imagine a notícia, queridos. Ele esperava a cura. Não foi no momento que ele queria, mas Jesus estava a caminho para essa cura. E de repente chegam os portadores da má notícia: olha, não adianta mais, não precisa mais incomodar Jesus, porque a sua filha morreu.
E nós vemos ali que Jesus não se importou com isso. Jesus falou para ele assim, ó, apenas tão somente creia. Jairo, ó, fique de boa, fica tranquilo, creia. E continuou, foi até a casa de Jairo. Chegando à casa de Jairo, a Bíblia diz, o texto é longo, não vamos ler, mas se você quiser ler depois, estava aquele alvoroço, as pessoas chorando, as pessoas desesperadas. Jesus, ele chega tranquilo. Por que está todo mundo chorando? Por que todo esse desespero? A menina não está morta, a menina está dormindo. E de repente, Jesus, ele pede que todos saiam, pega só os seus discípulos, o pai e a mãe da menina, entra no quarto e dá a ordem, a palavra da cura, a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que tira o cativeiro, a palavra que ressuscita o morto e fala, Talita cumi, menina levanta. E no mesmo momento a menina se levantou, queridos. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que pode mudar a situação, um Deus que pode transformar a situação. Não é no nosso tempo, não é no tempo de Deus, mas vai acontecer. Às vezes nós achamos que Jesus está atrasado, às vezes nós achamos que Jesus está demorando, mas Jesus não se atrasa, Jesus não demora, Ele chega no tempo certo. A obra do Senhor, ela não é baseada no nosso tempo, na nossa vontade, porque Ele é que sabe que pensamentos Ele tem sobre nós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim, uma esperança. Deus, Ele sabe o que é melhor para mim, Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Se não chegou o tempo ainda da sua promessa, do novo de Deus se cumprir na sua vida, continue firme, continue acreditando, continue se aproximando, adorando a Deus, para que o novo de Deus e a cura de Deus chegue sobre a sua vida. Mas não perca as esperanças. E tem também um prazo maior ainda. A Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que esperaram 12 anos. Pessoas que esperaram mais tempo, ao cego de nascença, o paralítico. Existe um tempo determinado para todas as coisas, que lá em João capítulo 11 nós vemos o relato da história de Lázaro. O versículo 17 diz assim: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Se nós não soubéssemos o final da história, nós poderíamos afirmar que Jesus, Ele nem se atrasou, Ele perdeu a hora. Não é verdade? Se nós não soubéssemos o desfecho, caramba, Jesus dessa vez pisou na bola, né? 4 dias que já havia sido enterrado, então não tinha mais jeito. Talvez a sua lepra, queridos, possa estar dessa maneira, já cheirando morte, possa já estar cheirando o final. Talvez o seu problema, talvez a sua situação, nem você acredite mais. Talvez isso que tem trago esses tempos de sofrimento, de tristeza no seu coração, de desconfiança, de falta de fé, talvez esteja assim como Lázaro, cheirando a morte. Mas Jesus, Ele pode transformar da mesma forma que Ele fez com Lázaro, porque nós sabemos que foi com uma palavra, com o poder de uma palavra, Lázaro vem para fora, e o novo do Senhor, a nova vida do Senhor entrou sobre o corpo mortificado de Lázaro e trouxe novamente a vida. Jesus, Ele pode fazer assim no seu casamento, Ele pode trazer uma palavra de renovo. Jesus, Ele pode ser assim na sua vida espiritual, no seu ministério. Ele pode te renovar no seu ministério e você passar a ser um ganhador de vidas. Jesus, Ele pode fazer assim no seu corpo físico adoentado. Ele pode com uma palavra trazer a cura para você. Basta então somente você continuar crendo nesse Deus poderoso, vivo. Nós precisamos acreditar, nós precisamos continuar crendo. Se não aconteceu ainda, continue crendo que vai acontecer. No tempo de Deus, no tempo certo. Queridos, nós precisamos continuar. A cada dia, a cada situação, cada momento que nós passamos, momentos de dor, momentos de luta, momentos de angústia, momentos de tristeza, nós precisamos continuar crendo no novo de Deus. Nós
Nós vemos pessoas, queridos, que desistem tão facilmente. Ultimamente nós temos visto que às vezes você só consegue assistir a uma emissora e ela só tem uma notícia para dar, só uma notícia para dar. Então às vezes você fica habitolado nessa emissora. E estou tentando parar de falar, sabe, gente? Estou tentando parar de falar um pouquinho dela. Porque quando eu falo dela, não é porque estou proibindo você falar algumas coisas. Você é livre. Você é livre para pecar, você é livre para viver uma vida de santidade. Você é livre para honrar a Deus com aquilo que você coloca diante dos seus olhos, ou você é livre também para envergonhar a Deus através das suas opções. Então, fique firme nas suas opções. Quando eu falo sobre essa emissora chamada Rede Globo, é porque algumas programações dela, e não é por causa de posição política agora não, porque eu falo da Rede Globo antes de Bolsonaro existir. Eu falo porque a programação dessa emissora é uma programação que detona a família, é uma programação que tem um interesse, acabar com a sua vida, acabar com a sua família, acabar com a sua paz. Mas fique em paz. Voltando aqui para o nosso assunto, ultimamente nós temos tido muitos suicídios, queridos. Nós temos tido muitos suicídios. Pessoas que desistem da vida porque a namorada terminou o relacionamento. Pessoas que querem tirar a sua vida porque tem passado dia após dia e não tem visto uma luz no fim do túnel. Chega em casa e não tem o que comer e já não tem mais de onde tirar. E de onde às vezes ele conseguiu um biquinho, já não consegue mais. A pessoa entra em parafuso e ela acha que resolve o problema tirando a sua própria vida. Pessoas porque o relacionamento não deu certo, tiram sua própria vida. Pessoas porque perderam o emprego, queridos. E muita gente perdendo emprego nessa fase. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Eu estava vendo uma reportagem nos Estados Unidos também. A coisa está feia lá. Pessoas estão tirando as suas vidas porque estão perdendo o emprego. As pessoas estão tão seguras naquele seu mundo, colocam a sua fé naquilo que é palpável, que não consegue enxergar uma outra possibilidade. Não consegue enxergar que Deus tem algo melhor. Deus pode ter um emprego melhor, Deus pode ter uma mulher melhor, um relacionamento melhor. Deus tem um melhor para nós em todas as áreas. Então tem muita gente tirando as suas vidas, pessoas que estão desistindo de viver. Mas nós não podemos desistir, nós temos que continuar crendo, nós temos que ser os portadores da boa notícia. Nós temos que ser os portadores da boa notícia. Deus, Ele nos chamou para apregoar as boas novas, o ano aceitável do Senhor. Nós estamos aqui, queridos, para trazer essa mensagem para você. Com Deus nós podemos superar essa situação. Com Jesus eu tenho a certeza de que nós vamos enfrentar essa situação, esse vírus, essa quarentena, e vamos sair lá na frente fortalecidos, porque Ele é aquele quem nos fortalece. Continue firme, não desista. Não desista, está demorando, não chegou, você queria isso para ontem. O tempo de Deus, ele é muito melhor do que o nosso tempo. Nós até ficamos assim, até achamos que não, mas pode ter certeza que Deus tem um tempo melhor. Quero concluir essa mensagem dizendo para você que não importa se vai ser imediatamente, se vai demorar um pouco, se vai demorar mais ainda do que você está esperando. Mas Deus, Ele quer tocar a sua vida. Deus, Ele quer tocar da mesma forma que Ele tocou naquele leproso. Da mesma forma que aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele e saiu transformada.
Da mesma forma que Jesus tocou e com o poder de uma palavra na filha de Jairo, ela também veio à vida. Da mesma forma que Jesus mudou, transformou, depois de 4 dias já cheirando mal, ele trouxe novamente a vida Lázaro. Jesus, ele quer trazer novamente a vida. Jesus, ele quer trazer novamente a alegria na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento. Ele quer trazer um novo ânimo no seu lado emocional, no seu espírito, no seu ministério. Jesus, ele quer trazer novidade de vida para você. Lucas capítulo 5, versículo 12 diz que esse homem estava coberto de lepra. Nós não podemos esconder a nossa lepra, queridos. Nós não podemos esconder a nossa lepra. Lá em 2 Reis capítulo 5 fala de um grande comandante, um general de guerra. E ele era respeitado, ele era valente, ele era valoroso, porém ele era leproso. A sua armadura, a sua farda, as medalhas de honra ao mérito, porque uma farda militar, ela é linda. Então eu imagino, ele era um general de guerra, ele era um homem respeitado. Eu imagino ele com todos aqueles paramentos de um general. Aquelas estrelas mostravam um homem seguro, mostravam um homem autossuficiente, mostravam um homem poderoso. Mas o texto diz, ele era valoroso, porém leproso. Por baixo daquela farda, por baixo daquelas medalhas, por baixo daquela armadura, havia um corpo que estava em estado de podridão. A lepra estava consumindo. Queridos, nós não podemos esconder a nossa lepra. Nós não podemos sair aí mostrando uma armadura, uma casca de alegria, uma casca de autossuficiência. Nós temos que expor a nossa lepra, expor as nossas dificuldades, expor os nossos pensamentos, expor a nossa emoção e buscar de Deus uma transformação. Senhor, se tu queres, o Senhor pode mudar a história do meu casamento. Senhor, se tu queres, o Senhor pode mudar a história do meu filho. Senhor, se tu queres, o Senhor pode entrar com providência na minha vida financeira. Senhor, se tu queres, o Senhor pode me transformar. Eu preciso ser transformado. Hoje, queridos, não é dia de ninguém esconder as suas lepras. Hoje é dia de nós realmente entendermos que nós precisamos expor ao Senhor as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos desvios de conduta, desvios de caráter. Não adianta você ouvir essa mensagem e agora nós vamos orar, você falar para Deus que você vai mudar, só que daqui a pouco, ou amanhã, na primeira oportunidade, você se corrompe novamente. Você cede às coisas do pecado, você continua nas práticas do pecado. Você tem que ter uma transformação, fazer que nem esse homem, que nem esse leproso. Ele ficou tão feliz, a transformação foi tão grande que ele queria contar para todo mundo: olha, Jesus me curou, Jesus cura, Jesus liberta. Ah, mas o coronavírus matou um colega. Não, mas Jesus, ele pode transformar. Jesus, ah, mas eu não aguento mais ficar dentro de casa, porque eu já estou a ponto de explodir. Ah, porque eu estou brigando com meu marido. Não, mas Jesus, ele pode colocar mais amor no seu relacionamento, e você vai ter tempo para poder expressar esse amor, porque agora você tem que ficar dentro de casa, amando os seus filhos, amando a sua esposa, amando o seu marido, vivendo um tempo precioso de comunhão com a sua família. Ah, mas está difícil o emprego. Não, mas Jesus, ele vai mudar essa situação, ele vai mudar essa situação. Nós somos portadores de boas notícias, nós somos aqueles que Deus escolheu para falar que Jesus, ele cura, liberta, restaura e transforma. Quero convidar você agora a curvar a sua cabeça aí na sua casa. Se você puder, fique de pé. Se você puder, pegue na mão do seu marido, do seu filho. Vamos fazer uma oração. Ah, pastor, você pode estar agora olhando para o seu marido, aquele olharzinho, dando aquele sorriso amarelo, né? Porque às vezes ele não quer.
quebra esse muro, quebra esse paradigma, pega na mão dele e fala: vamos orar pela nossa família, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa situação financeira, vamos orar pela nossa vida espiritual, vamos orar pelo nosso ministério. Ah, mas meu marido não é crente, meu filho não é crente. Tudo bem, mas convide ele, plante essa semente. Vamos orar agora, vamos orar e crer no novo do Senhor entrando aí na sua casa, entrando nos nossos lares, entrando nas nossas vidas, transformando, curando essa lepra que tem arrastado, que tem mortificado, que tem anulado tantas pessoas. É tempo de novo do Senhor nas nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, eu quero nesse momento unir a minha fé, Senhor, com a fé de todos aqueles que estão me assistindo por esses canais, Senhor, de Facebook, de YouTube, Senhor, os vídeos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós cremos num Deus que liberta, num Deus que restaura, num Deus que cura. Foi assim com aquele leproso. Apenas um toque do Senhor, uma palavra do Senhor fez com que ele ficasse totalmente limpo. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. O toque daquela mulher nas vestes do Senhor tirou do Senhor uma energia de poder, uma energia de cura. E aquela mulher teve a sua hemorragia estancada. Foi assim, Senhor, com o poder da palavra, que a filha de Jairo voltou à vida. Da mesma forma com Lázaro, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor nesse momento. Nós queremos apresentar as nossas petições ao Senhor. Eu clamo ao Senhor nesse momento. Entra nesses lares, Senhor, vai tocando nesses corações nesse momento. O Senhor sonda, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe do que necessita o nosso lar. Seja ele, Senhor, algo de forma espiritual, que o Senhor possa trazer, Senhor, isso de uma forma sobrenatural e trazendo à realidade aquilo que está preso no mundo espiritual. Senhor, tantas pessoas têm perdido o emprego, tantas pessoas têm padecido uma situação financeira tão difícil. Nós oramos em nome de Jesus, a provisão do Senhor sendo uma evidência em cada lar, em cada casa. Que a provisão do Senhor venha cair, Senhor, assim como o maná foi enviado do céu, Senhor, que os teus servos possam olhar e falar: realmente Deus é fiel, Ele tem suprido todas as minhas necessidades. Deus de poder e de glória, tantas pessoas têm ficado enfermas, se não do Covid, têm ficado enfermas emocionalmente, enfermas de tantas outras enfermidades, e eu creio num Deus que cura. A tua palavra diz que em teu nome nós iríamos curar os enfermos. E eu quero nesse momento reivindicar no mundo espiritual, e não é o meu poder, mas é o poder de Jesus. É no nome do Senhor Jesus. Eu quero liberar uma palavra de cura nesse momento, em nome de Jesus. Se você pode colocar a mão sobre o lugar que você está enfermo, coloque a mão e nós vamos orar, e com fé você vai receber a cura, no nome do Senhor. Nós tomamos posse da autoridade do Senhor. A palavra do Senhor diz que em nome de Jesus nós curaríamos os enfermos. A palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enfermidade, seja ela de qual motivo for, seja ela de qual qualidade for, em nome de Jesus eu repreendo, nós repreendemos essa enfermidade agora e declaramos: sai para nunca mais voltar. Sai para nunca mais voltar. Oh Espírito Santo de Deus, traz a paz do Senhor que excede o entendimento nos nossos lares. Mesmo em tempos difíceis nós possamos crer e viver dia após dia o novo do Senhor entrando nos nossos lares, na nossa casa, no nosso corpo físico, no nosso espírito, na nossa família. Que haja paz no lar, que haja harmonia e que haja a provisão de Deus. É o que eu peço, eu declaro isso no nome de Jesus e para a glória de Deus. E se você crê aí na sua casa, aqui também na igreja, você diga: amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.